à vontade, viu? Richard, o Alisson e Mila, para compartilhar seus pensamentos e sentimentos que tiverem aí ao longo da nossa aula. Hoje nós vamos falar, meus amigos, de um tema de um devocional. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. E aí vocês me avisam se vocês estão vendo bem, tá? Eu estou compartilhando aí. Mas o Elder D. Todd Christofferson, do Coro dos Doze, ele deu esse devocional na BYU, lá nos Estados Unidos, para os jovens de 18 a 35 anos. E o tema desse devocional foi o primeiro mandamento primeiro, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre esse tópico, sobre esse assunto. E para a gente começar, eu queria fazer um estudo de caso aqui com vocês, tá bom? Da seguinte situação. Deixa eu compartilhar aqui. Mila, você pode ler para nós? Posso sim. Tá, Você tá está bem, tá, conversando. tá aparecendo direitinho para vocês ou tá Tá, embaçado? tá Aumentar, aparecendo tá tudo direitinho. ok. Tranquilo. Tá bom, beleza. Beleza, obrigado. Ok. Vai lá, Mila, então. Você está conversando com uma amiga sobre suas crenças religiosas, enquanto conversam sobre a importância dos mandamentos de Deus. Sua amiga pergunta a você: quais mandamentos específicos são os mais importantes na sua igreja e por quê? Eita! E aí, Mila, Richard e o Alisson, o que que vocês responderiam para essa sua amiga aí? Só para a gente aquecer. Vocês estão falando sobre No, mandamentos. o, Oi, vai lá, Alisson. o único, para mim, o mandamento é guardar os domingos, né? Que são essencial para nós fortalecer nosso testemunho e nosso espírito também, né? Nesses dias aí, quando eu fui para casa do meu cunhado, né? E a gente pegou um Uber. E meio que ele abriu assim, né? E quando no caminho ele falou que já tinha. E aí falou, a gente, que a minha irmã ia casar, né? E falou assim: ah, qual igreja você vai casar, Monique? Essa é a Igreja dos Espíritos Santos dos Dias. Ah, que legal, já conheço essa religião. E começamos a falar assim. Então, isso é importante para a gente falar sobre Cristo, né? E é legal porque e a pessoa não sabe um pouco, mas já levei. E engraçado que ele já levou os missionários por o Porto, que ele trabalha de Uber, não trabalha, ele só vivencia na, no Uber, mas ele trabalha junto com a esposa dele, na marca digital, mas assim, de beleza, assim. E, e a gente abriu como seria. E até visitou, às vezes, a igreja também. Isso que é importante. E, e tipo, hoje, foi ontem, né, que eu conversei com uma moça tô indo jogar bola. Sempre a gente conversa. E, e agora realmente estou abrindo esse espaço para mim é, mandar ela visitar a minha igreja, né? E ela, que assim, minha igreja é quase perto aqui do Preço Baixo. Que assim, ela falou assim, minha Elia, mano, achei tão linda essa igreja assim. Aí já o pulo do gado assim, então lá, tipo, uma placa, os visitantes são bem-vindos. Então, qualquer coisa, só me chamar que eu te levo. Só que Legal. eu não pulei ainda sobre o Instituto que né, eu peguei a formação que eu trabalho das 6 horas da manhã até meio-dia de sábado. Então eu pego esse tempinho dela lá e levo para o instituto. Então isso que é Boa. essencial para levar pessoa que não é da igreja, mas ela pode sentir o espírito lá para frente, ela pode ser batizada também, né? Sim, Então, sim. essencial é guardar os de domingo também, né? Obrigado, Alisson.
E já é um missionário aí, viu? E traz ela pro Instituto, se tu puder, viu? Muito bom. O Alisson citou o dia do Senhor, e é muito importante, né? O dia do Senhor, a gente guardar esse mandamento. E você, Mila e Richard, o que que vocês responderiam aí para sua amiga? Queria ouvir a resposta de vocês aí. Boa. Eu acredito que eu tentaria explicar para ela de uma maneira bem carinhosa que, tipo, todos os mandamentos são importantes. Então, que não teria um específico que a nossa igreja deveria seguir, mas que o Senhor espera que nós possamos nos esforçar para guardar todos os mandamentos. Claro, tem uns que nós temos mais dificuldades e outros que é mais fácil, mas mesmo assim continuar se esforçando para que nós possamos receber as bênçãos. Legal, gostei, Mila. Com um jeitinho ali explicar isso para ela, né? Tá bom, obrigado. E você, meu amigo Eu, Richard? eu acredito que eu citaria os dois que Cristo citou, né? Que é amar a Deus, né? E amar ao nosso próximo. Esses já são, assim, um grande apanhado, né? Eles já resumem todos os outros, assim. Eu acho que seria bem interessante explicar isso para ela. E já abre um leque de possibilidades, né? Para encaixar muitas outras coisas, né? Interessante do Richard aí, ensinaria os dois mandamentos ali, né? De amar a Deus e amar o próximo, e já falou por quê? Porque eles abrangem todos os outros, né? E aí ele tem assunto bom para falar aí. Ó, obrigado, Richard. E sabe que esse é uma. Às vezes a gente pode ter a oportunidade de ensinar nossos amigos, né, sobre os mandamentos de Deus. E certa vez o Salvador Jesus Cristo, ele estava ensinando e alguns doutores da lei queriam pegar ele, né? Queriam, de alguma forma, fazer o mestre se enganar de alguma forma. E certa vez, em uma conversa com um dos doutores da lei, aconteceu esse relato aqui, que está lá em Mateus 22, do 36 ao 40. E tem a ver um pouco com o que o Richard respondeu aí. Vamos ler aqui, vamos fazer assim, Mila leu 36 e o 37, o Richard leu 38 e o 39, e o Alisson leu 40. Vamos lá. Pode começar, Mila. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende todos a lei e os profetas. Ama a Deus com todo o coração, alma, mente. Marcos e Lucas acrescentaram e, e com todo tuas forças. Obrigado, meus amigos. Então, olha a resposta que o senhor deu aí, né? Esse doutor da lei. Primeiro, qual é o grande mandamento da lei? O senhor disse amar ao Senhor. Esse é o primeiro grande mandamento, de todo o coração, alma e entendimento. E aqui o Elder Christopherson ele faz esse adendo que lá em Marcos e Lucas, eles citam também forças, amar de todas as tuas forças. E ele fala que o segundo semelhante a este é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esses são os dois grandes mandamentos, né? E eu queria saber de vocês, meus amigos, só para a gente relembrar aqui, o que que significa para você amar a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e forças? O que que isso significa para vocês? Pensam sobre isso. O que significa para vocês amar a Deus dessa forma? Eu Para acho mim, eu acho, O pão de cada para vez, mim, um de eu cada vez para não ter acho, briga. para mim, para mim, tipo, largar tudo, né? Que eu sei que logo na frente o Senhor me recompensará também, né? Como diz assim, é, amarás teu Deus como a ti mesmo. Tipo, eu amo Deus, meus amigos, como, se, como o Senhor me ama também. Então eu posso amar
uns aos outros também, como não está escrito aqui, mas eu posso concentrar mais as pessoas. Então, se Deus me ama, pode concentrar com outras pessoas, amar a Deus também. Ok. Boa, Alisson, obrigado. Richard, queria comentar algo? E a Raina também? Isso, eu passo rapidinho. Eu acho que Pode. quando a gente fala aqui sobre o coração, alma e entendimento, né, é com tudo que nós temos, né? É amar a Deus com tudo que nós temos, né? Com a nossa dedicação, com o esforço, com a compreensão, é, com todo o nosso coração, o sentimento que nós temos, né? A compreensão do que ele representa na nossa vida. Então, acho que é dessa maneira. Obrigado, Raina. Boa definição também. Obrigado. Richard? Perfeito. Eu acho que amar a Deus, né, dessa maneira envolve também fazer um esforço para fazer a vontade dele, né? Porque Uhum. se eu não, se eu, por exemplo, eu gosto de alguém, eu vou buscar agradar essa pessoa. E isso envolve, querendo ou não, fazer certas vontades, né? E é mesmo se aplica com o Senhor também. Se eu gostaria de, sei lá, nossa, quero ver minha namorada feliz, vou dar uma barra de chocolate para ela porque ela gosta. Então, Sim. é a mesma coisa, eu quero deixar o Senhor feliz, então vou guardar os mandamentos, vou demonstrar meu amor por ele. Gostei muito disso também. Muito bom. Pensa sobre isso, tá? E obrigado, amigos. Qual é a sua definição pessoal de amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças? Como vocês falaram, Raina falou, né? É, significa amar a Deus sem reservas. Sem reservas. Não é amar a Deus só um pouco, ou às vezes, ou quando a vida tá boa, mas é amar sempre e de uma forma completa, sem reservas. Às vezes a gente tem no nosso coração alguns mandamentos, como o Richard falou, e quando a gente ama, a gente tem que guardar os mandamentos. É uma demonstração de amar a Deus. Mas às vezes tem alguns mandamentos que a gente faz reserva do nosso coração, a gente não entrega completamente o nosso coração, todo o coração, como ele fala. A gente entrega só um pouco. E a gente tem que amar de Deus de todo o coração, entregar nossa vida a Ele sem reservas. Obrigado, gostei muito, amigos. E o segundo mandamento aí que ele fala, né? É amar ao próximo como a ti mesmo. Pensa comigo um pouquinho. Imaginem só, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas como seria o mundo se as pessoas cumprissem apenas esse segundo mandamento, hein? De amar ao próximo como a si mesmo. O que vocês acham que seria diferente na sociedade, no mundo que a gente vive? De que formas o mundo seria diferente, na opinião de vocês? Se as pessoas conseguissem cumprir apenas o segundo, não falando no primeiro, mas apenas o segundo. Olha, para mim ia ser ótimo, né? Porque se fosse, tipo, pegando o mundo de hoje, todo mundo tá, sei lá, não conversa no Natal, tipo assim, no Natal tá tipo, todo mundo se abraçando, quando acaba, todo mundo tira as costas e ninguém sabe. Mas se fosse colocar esse que falou, Barbosa, é, amarrar teu próximo como a ti mesmo, mano, o mundo ia ser ótimo, porque não ia ter rancor, não ter ódio no coração também das pessoas, e não ia ter esse guarda-mágoa das pessoas também. Então, pra mim, acho que a semelhança é essa. Todo dia ia ser Natal, né, Alisson? Todo mundo não ia ter tanta confusão que a gente tem hoje, né? Olha que, obrigado, Alisson. Olha o que o Ade Cristóvão compartilhou. O que que não haveria se todas as pessoas guardassem apenas o segundo mandamento? Raina, você pode ler para nós? Posso sim. Raina consegue? Entre outras coisas, não haveria crime violento, abuso, fraude, perseguição ou intimidação, fofoca e certamente nenhuma guerra. O segundo mandamento é essencialmente a regra de ouro. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Como discípulos, devemos ser deliberados em viver este segundo mandamento, estendendo a mão em amor e empatia àqueles que o Senhor define como nossos vizinhos, isto é, todos. O que que chamou tua atenção aí, Raina?
Como seria a nossa vida aí se vivêssemos esse segundo mandamento? O que me chama a atenção é sobre, quando ele fala aqui sobre fraude, perseguição, intimidação, fofoca, né? Se não partisse de nós iniciar nenhuma dessas coisas, elas simplesmente não existiriam, né? Então, às Uhum. vezes, né, quando nós somos afetados por uma dessas coisas, nós sofremos, né? Nós nos sentimos injustiçados, às vezes oprimidos, tristes, mas às vezes parte de nós também, né? Às vezes pode partir de nós a fofoca, Hum, às vezes pode partir de nós a intimidação, né? Quando é nós verdade. sofremos essas coisas, aí nós ficamos sentidos. Mas também pode ser que partiu de nós, às vezes partiu de um amigo, e nós não corrigimos esse amigo. Às vezes o abuso ou até o crime violento partiu de um familiar, e os nossos familiares fizeram vista grossa. Será que nós também fizemos vista grossa? Né? Então, as guerras, elas não começam simplesmente porque só uma pessoa quis, né? Um grupo de pessoas quis e um grupo de pessoas aceitou. E por isso as guerras começam, né? Por isso amizades terminam, por isso os divórcios acontecem, né? Então, às vezes, as relações, elas terminam e as contendas, elas acontecem porque as pessoas permitem que elas aconteçam. É claro que quando você é ofendido ou maltratado, né, ou alguém comete um crime contra você, você não tem que aceitar e ficar convivendo, né, com essa pessoa que te Sim, fez um mal. Você não é obrigado, de forma nenhuma. com Mas certeza. muitas vezes o que acontece é que as pessoas, por exemplo, alguém fez uma fofoca sobre você, você vai e devolve a fofoca, em vez de esclarecer e encerrar aquele assunto, né? Aí você vai e permite. Então, aí você não contribuiu com nada. E aí, como é que você está demonstrando amor? Você nem está se amando, não está demonstrando amor por ninguém, está piorando a situação. Então, acho que existem muitas formas da gente demonstrar amor pelo nosso próximo e por nós mesmos também. Obrigado, Raina. E você fez uma ponderação importante, né? A gente vê assim, com o que o Alex Christoph ensinou, e a gente vê assim que seria um mundo dos sonhos, né? O mundo ideal. Todos nós gostaríamos de viver nesse tipo de sociedade, de tipo de relacionamento. Mas a gente tem que tomar cuidado de, como discípulos de Jesus Cristo, nos certificarmos de vivermos essa regra de ouro, de fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, para nós, e não de nenhuma forma provocar nenhum tipo de situação ou sentimento ao nosso próximo, que ele descreveu aqui muitos outros, né? Como a Raina falou de fofoca, abusos, maus tratos. Às vezes a gente olha, vê isso, a gente se sente tão mal, né? Nossa, que a gente parte o nosso coração, mas tem que certificar de que nós não estamos causando isso a alguém, né? Como discípulos de Jesus Cristo. Obrigado, Raina. Uma ponderação que eu queria fazer para vocês, sempre quando o Senhor relatou nos evangelhos esse versículo, ele sempre fala que o primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo é amar o próximo. Então tem uma ordem bem definida aí, né? Tem um primeiro e o segundo. E o tema desse devocional que o Ade Christofferson fez é o primeiro mandamento primeiro. Agora, vou perguntar para você o seguinte: por que que você acha que o primeiro vem amar a Deus? Por que que vem o primeiro mandamento primeiro? Por que que na primeira amar o próximo, depois a Deus? Por que que tem essa ordem? O que que essa ordem significa para vocês? Por que é primeiro amar a Deus e depois o próximo? Para que a gente não esqueça o que é a prioridade. Existe uma ordem e a gente tem que manter isso. Então, por exemplo, se para a gente entrar em casa a gente primeiro tem que abrir o portão, a gente não tem como colocar, né, abrir a porta sem colocar a chave.
Não tem como a gente atravessar a porta sem ter a chave. Importante isso, para a gente ter prioridades, e olha que o Cristóvão vai falar sobre isso aqui. Tem que ter uma prioridade, e a prioridade é Deus acima de tudo. E a gente vai ver aqui que às vezes, meus amigos, tem como a gente amar o nosso próximo, mas não estar amando a Deus. Ou estar amando a Deus e não amando o nosso próximo. Tem que ter uma ordem, uma prioridade sobre isso. Obrigado, Raina. Alguém tem alguma ideia a mais, na sua opinião, por que que a gente tem que amar a Deus primeiro? Por que que esse mandamento veio primeiro de amar a Deus e depois amar o próximo? O segundo é amar o próximo? Alguma outra ideia? Como, eu tava pensando aqui, né, Barbosa? Tipo assim, Hum, se o Deus quis assim, a gente não pode mudar, né? Isso eu gosto muito porque a gente não pode rodar o tempo quando ele fez isso. Então a gente, se é, esse é o primeiro, se esse é o primeiro mandamento, amar a Deus, então vai ser assim. Não pode mudar, entendeu? isso aí. Eu- Isso me toca assim, eu agora imaginei. Se a gente mudasse, se o Deus colocasse assim, amarás como a ti, então não está amarando a Deus. Então Deus falou assim, colocou assim realmente, colocou amarás Deus primeiro, depois amarás a ti mesmo. Então a gente não pode trocar. Isso. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Não podemos confundir ou mudar a ordem das coisas. E tem uma ordem para a gente guardar os mandamentos. E a gente tem que amar a Deus primeiro, sempre. Obrigado, Alisson. Tem o Alden Christofferson, nesse devocional, ele compartilhou 3 ideias de por que o primeiro mandamento vem primeiro. Bom, eu queria compartilhar com vocês aqui o que ele ensinou e vou pedir para a Mila ler para nós essa parte aqui. Pode ler, Mila? Sim, eu Mila, nesse posso. portal. Opa, vamos lá. Primeiro, a natureza fundamental deste primeiro mandamento. Por mais maravilhoso e essencial que seja o segundo mandamento, ele não fornece a base necessária para nossas vidas, nem é sua intenção. Obedecer ao segundo mandamento nos torna pessoas boas, mas para que fim? Qual é o sentido da nossa existência? Para termos propósito, direção e significado, devemos olhar para o primeiro e grande mandamento. Obrigado. Qual é esse primeiro motivo aí que vocês conseguem identificar de por que precisamos amar a Deus em primeiro lugar e o segundo é amar o próximo? Consegue identificar o motivo disso? Oi, Richard. Eu, eu acredito que, como ele fala aí, né? Obedecer ao primeiro mandamento nos dá propósito, né? Direção e significado. Uma coisa que eu gostei muito dessa pergunta, né? Uma coisa que eu estava refletindo é exatamente isso. Poxa, a gente já nasce amando a nós mesmos. Se eu for amar o próximo como a mim mesmo, é uma coisa que amar eu mesmo eu já faço tranquilo. Só que eu eu estava lembrando também que o Senhor nos explica, né, que nós somos o homem natural, ele é inimigo de Deus, né? E o homem natural Uhum. já se ama. Então ele precisa primeiro é, mudar um pouco mais essa condição espiritual dele, né? E aí se despojar desse homem natural. E só vai acontecer isso quando a gente guarda o primeiro mandamento, para que o outro possa ser mais perfeitamente guardado, né? Possa amar o nosso próximo mais Nossa. perfeitamente. Boa, Richard. Essa é a ideia. Obrigado, Richard. A gente precisa do primeiro. Já pensou? Tem muitas pessoas boas aí. Tem muitas pessoas boas, boas em outras religiões, até pessoas que não têm religião, mas são pessoas boas, são pessoas que amam o próximo, que servem. E eu penso que a gente conhece muita gente assim, pessoas boas. Mas por elas não guardarem o primeiro mandamento, a vida dela carece de propósito, direção e significado. Esse homem natural que o Richard falou não pode ser transformado se não guardar os mandamentos, se não guardar o primeiro mandamento. Então, se eu guardo só o segundo, eu sou uma pessoa boa. Eu posso ser uma pessoa muito boa, mas ainda não é o suficiente. Eu preciso amar a Deus em primeiro lugar.
Esse é um dos propósitos do primeiro mandamento, vem primeiro. Dúvidas sobre isso? Perguntas? Ficou clara essa parte? Se tiver alguma dúvida, pergunta, só falar. Vamos para o segundo. Richard, pode ler para nós? Posso sim. Segundo, ignorar o primeiro mandamento ou inverter a ordem do primeiro e do segundo mandamentos arrisca uma perda de equilíbrio na vida e desvios destrutivos do caminho da felicidade e da verdade. O amor a Deus e a submissão a Ele fornecem verificações contra a nossa tendência de corromper virtudes, levando-as ao extremo. Olha o segundo motivo que ele deu, dá aí. Queria saber de vocês, meus amigos, que exemplos vocês podem me dar aí de que às vezes podemos ter perda de equilíbrio, desvios destrutivos por confundir a ordem desses mandamentos? De que forma às vezes eu posso ter essa perda de equilíbrio e desvios destrutivos se eu confundir a ordem dos mandamentos? Vocês conseguem me dar algum exemplo disso? Como isso acontece? Ou como o primeiro mandamento é uma verificação para me não corromper virtudes? Consegue me dar algum exemplo disso? Isso é para Posso pensar, falar um viu? exemplo, presidente? Vamos lá, Richard, com certeza. Uma coisa que eu ouvi muito quando era jovem é que muitas pessoas lá fora, né, até mesmo pessoas boas das igrejas, né, líderes religiosos, eles ensinam um princípio um pouco incorreto, que é aquele de com relação à castidade, né? Ah, se você ama muito a Hum, pessoa, você pode ter relações com ela antes do casamento. É justificável. E isso é um erro, né? A gente hum, pega um princípio interessante, que é o amor. Duas pessoas podem se amar, mas esse amor delas não pode ferir o mandamento do Senhor, né? Que é a lei da castidade. Então, aí é um exemplo para mim de corromper algumas virtudes, né? Levando muito ao extremo às vezes. hum. É excelente na mosca, hein, Vitor? Excelente exemplo. Não tem problema, né? Não tem problema ter intimidade. Oi, Raina, quer falar? Desculpa. Acho que um outro exemplo desse de inverter a ordem, né? Por exemplo, é quando eu acho que é algo simples, por exemplo, quando a gente está se arrumando para ir para a igreja e chega uma visita em casa, por exemplo. Aí eu vejo que algumas Eita, pessoas rapaz. deixam de ir para a igreja porque uma visita apareceu em casa, né? E aí você deixa de partilhar o sacramento, de assistir às aulas, porque aquela pessoa apareceu do nada e sem aviso, né? E ela poderia ir com você para a igreja, né? E ela está Hum, perdendo também a oportunidade de ser edificada. Você está hum, perdendo e ela também, né? Então, às vezes, as pessoas deixam de ir, né? Enfim, às vezes, é claro, por exemplo, se vem um familiar meu, fez, sei lá, uma cirurgia, a pessoa precisa de cuidados, tudo bem, realmente não, né? A pessoa vem se hospedar na minha casa, se operou, precisa da minha ajuda, isso é uma coisa. Agora, eu tô indo, me sim, arrumei para ir para a igreja, uma pessoa chega na minha casa do nada. E aí, eu não vou para a igreja porque a pessoa apareceu que eu vou fazer sala. Aí, o que que é mais importante? certo. Eu ir para a igreja tomar o sacramento ou a pessoa que apareceu sem me avisar? Outro exemplo muito bom, hein? Excelente. Ainda mais a gente está na época do Sírio aí, né? Que às vezes alguns de nós recebem visita em casa, parente que vem não sei da onde, interior, vem de longe. E às vezes a gente vê, né, essa inversão aí nas ordens dos mandamentos. A gente vê esse desequilíbrio, esse distúrbio, né? Às vezes as pessoas deixam de ir na igreja para demonstrar o seu amor a Deus, para amar o próximo, né? Para ficar, não, vou ficar ali com a família, almoço em família. Por isso que eu não fui na igreja. Olha só. Inverteu a ordem dos mandamentos, colocou o próximo na frente de Deus, né? E como o Richard falou aí também, né? Essa questão aí às vezes que alguns princípios são ensinados incorretos, né? Ah, não, Deus, se você se ama um ao outro, não tem problema ter relações sexuais antes do casamento. Ou, que eu vejo também, o que o Richard falou, eu lembrei aqui, às vezes a gente tem casos de pessoas que distorcem no sentido de, ah, não.
Não tem problema a mulher, pessoas do mesmo sexo namorarem, desde que elas se amem. Se elas se amem, não tem problema. O amor é que é importante. Não. O amor a Deus que é importante, a submissão à vontade dele, que deve ser mais importante. E às vezes as pessoas podem correr o risco de ter essa perda de equilíbrio, esses desvios destrutivos. Mas se a gente colocar o amor em Deus em primeiro lugar, isso não vai acontecer conosco. Obrigado pelos exemplos, amigos. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, só falar, viu? Fiquem à vontade. Vamos para ver o último aqui que ele ensina. Ah, não, desculpa, tem uma citação do Elder Holland aqui que ele fala sobre isso. Ah, Raina, pode ler para nós? O elder Jeffrey A. Holland abordou essa percepção errônea quando ensinou: portanto, se o amor deve ser nossa palavra de ordem, como deve ser, então, pela palavra daquele que é o amor personificado, devemos abandonar a transgressão e qualquer indício de defesa dela. Jesus entendeu claramente o que muitos em nossa cultura moderna parecem esquecer, que há uma diferença crucial entre o mandamento de perdoar pecados, que ele tinha uma capacidade infinita de fazer, e a advertência contra tolerá-los, que ele nunca fez nenhuma vez. E tem uma grande diferença, né, amigos? Entre perdoar e tolerar. O Senhor, ele diz nas Escrituras que se nós nos arrependemos, lá em livro de Marfa, tantas vezes quanto o meu povo se arrepender de seus pecados, perdoá-lo-eis das suas ofensas contra mim. Mas ele não tolera o pecado, nem o mínimo pecado. E nós também não devemos tolerar o pecado em nossa vida. Devemos abandonar qualquer transgressão, qualquer coisa, inclusive pessoas que possam estar nos tentando a colocar Deus em segundo lugar em nossa vida. Tá bom? Comentários sobre isso? Perguntas, dúvidas? Então vamos para o terceiro aqui. O Alisson, pode ler para nós? O Alisson, não escuta também? Opa, agora. Toda, não. Próximo. Terceira alternativa de amor que não são profundamente na verdade de Deus. Ocorre o risco de prejudicar a pessoa ou pessoas que estamos tentando ajudar. Calma aí. Falando aos alunos daqui da Bio, o presidente Wilson Nelson ensinou: qualquer pai ou filho nos ama como amo infinito, perfeito, porque porque sabe que não podemos ver tudo o que ele vê. Eles menos deram a lei que agirão, protegerão. Existe existe uma forte conexão entre o amor de Deus e as leis, suas leis. O Alisson, olha só. Interessante isso, que esse é o terceiro motivo, né? Às vezes a gente pode ter tentativas de amor que não são fundamentadas nas verdades de Deus e podemos prejudicar as pessoas que estamos tentando ajudar. Quando é que isso acontece, meus amigos, na opinião de vocês? Quando é que a gente pode estar ali tentando demonstrar amor, tentando fazer algo por alguém que a gente acha que está sendo bom, mas que na verdade a gente pode estar prejudicando essa pessoa, porque aquilo que estamos fazendo não está fundamentado nas verdades de Deus. Vocês conseguem Não, pensar em exemplos de como isso acontece? sim, sim. Ah, lá na minha aula, sempre a gente debate quando é quando é no meio da treinamento do bispado, a gente sempre pega essas minhas
é, ajuda. Tipo, essa pessoa tá sozinho, a gente vai lá, ajuda as pessoas, ajuda a comunidade, porque ela sabe que a gente tá ali para ajudar e não para coisar. E, e a gente, tipo eu, né? Eu sempre, quando eu vejo na conferência, eu tava o presidente da estaca, né? E eu só levantei e eu fui com a irmã, que ela tava sozinha lá. Foi ficar na, fazendo companhia com ela. E, e é isso que a gente pode fazer, ajudar as pessoas. E quando um membro retorna então tá entornando para a igreja, a gente não entra com uma piadinha, fala assim, eu sempre pego um irmão assim, você vê só para comer. E já entra em uma coisa entre não amar e criticar, porque às vezes ele está entornando, porque se a gente não, por isso que falando nisso, por isso que as capelas estão quase vazias, porque as pessoas estão criticando e as pessoas estão levando o quê? Pro coração. Não estão, assim, não vou mais porque criticar ou fofocar com a gente. Então, isso não são legais, não são que o Senhor queira que a gente faça. A gente quer faça trazer as pessoas à igreja, não criticar. É isso. E isso. E às vezes a gente pode ser muito tentado a prejudicar as pessoas por causa das nossas críticas, né? Obrigado, Alisson. Falando dessas tentativas de amor que às vezes prejudicam as pessoas que estamos tentando ajudar, como isso é muito rotineiro, né? Eu lembro de uma ocasião de um casal, e pegando o exemplo disso, né? Um casal teve um problema com isso. A esposa descobriu que o irmão estava tendo um problema com pornografia. E ela, como ama o esposo, pensou o seguinte: bem, eu amo muito meu esposo e eu vou tentar ajudar ele. Vou conversar com ele, vamos estudar as escrituras, vamos fazer as coisas juntos. Tentar fazer isso sozinho. Não vou falar com o bispo sobre isso, não vou incentivar. Ela não incentivou ele a falar com o bispo, nem pedir ajuda. E foi uma tentativa de amor nela, porque ela estava fazendo isso por amor ao marido, né? Para tentar ajudar. O que aconteceu, irmãos, foi que ela não conseguiu ajudar o marido, ela não procurou os líderes do sacerdócio, também por um pouco de receio do que aconteceria com ele, como uma forma de proteger o marido, não quis contar os líderes do sacerdócio o problema. O que aconteceu é que essa tentativa de ajudar o marido, o marido dela piorou, ele piorou e fez coisas muito mais sérias do que apenas a pornografia, e o casamento deles quase se acabou por causa disso, por causa de uma tentativa de amor que não foi fundamentada ali nas verdades do evangelho, que acabou prejudicando a pessoa que ela quis ajudar. Então, ao certo naquela ocasião, ela tentar ajudar sim o marido, mas compartilhar com os líderes do sacerdócio, para eles também poderem ajudar e acompanhar o marido, porque enquanto como ninguém falou, ele ficou lá tomando o sacramento de uma forma indigna e participando de ordenanças que ele não deveria. Isso é contra a vontade de Deus, contra as verdades de Deus. Então, precisamos ter atenção com isso. Às vezes a gente, na tentativa de amar as pessoas, de demonstrar amor, de ajudar as pessoas, se não for de acordo com a vontade de Deus, se não for a maneira dele, a gente pode acabar prejudicando as pessoas e não ajudando. Por isso que o Senhor nos deu leis, e essas leis elas nos guiam e nos protegem desses problemas e de nos enganarmos, tá bom?
Presidente, Oi, uma oi, Richard, pergunta. pode falar. Aham. Então a gente pode dizer que existe uma maneira correta de amar o nosso próximo. E essa maneira é a maneira do Senhor, então. É a maneira do Senhor, a maneira dele, Hum. Richard. Ah, por isso que a gente tem que amar a Deus em primeiro lugar, fazendo a vontade dele, guardando os mandamentos dele, e aí também nós vamos ser inspirados a ajudar as pessoas. E ó, Richard, eu não vou longe, tem outro exemplo, pegando esse exemplo que você deu aí, essa pergunta que você fez foi muito boa. Por exemplo, eu não sei de quantos se vocês já ouviram isso na igreja, mas, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que recebem ajuda da igreja. Às vezes o líder é uma pessoa muito boa, ama muito o membro e quer ajudar o membro. O bispo ajuda o membro, ajuda com alimentação, com luz, com aluguel e ajuda o membro. E ajuda por muito tempo, por muito tempo. E o membro ele não faz as coisas que ele deveria fazer para ser autossuficiente. Mas o bispo ama muito o membro e ele ajuda o membro. E ele ajuda muito, por muito tempo. E não se certifica de fazer com que a ajuda torne o membro autossuficiente. E o que acontece? Às vezes o bispo é desobrigado, aí vem um novo bispo, aí ele vai olhar a situação do irmão, da família, do membro, e ele vê que o membro ele não faz as coisas que ele precisa para ser autossuficiente. E para receber uma ajuda da igreja, você precisa fazer algo que vai te ajudar a ser autossuficiente, dependendo da situação. A não ser que seja um caso assim, que você seja uma viúva, ou que você esteja impossibilitado de trabalhar, alguns casos bem raros, bem específicos. Mas, no geral, para você receber uma ajuda da igreja, você tem que fazer algo para ser autossuficiente. E aí, quando o bispo novo chega e fala, não, o Fábio Barbosa não está fazendo nada. Então, ó, Fábio, desculpa, mas você não vai receber mais ajuda da igreja. Aí o membro, o que que ele faz? Não vai mais para a igreja. Porque ele estava na igreja por causa das ajudas que ele recebia da igreja. Não era por causa de Deus. Era por causa da ajuda. Como ele não tem mais, ele não vai mais para a igreja. Então, bispo amou, tentou amar, mas não foi a maneira do Senhor. Não para ajudar o membro a ser autossuficiente. Às vezes tornou o membro mal acostumado, e aí quando a ajuda não houve mais, aí o membro mostrou que ele não estava na igreja por causa de Deus, por causa da fé, por causa do testemunho, mas por causa da ajuda da igreja. Não sei se faz sentido, Richard, isso aí que eu que falei agora, dentro da sua pergunta. Aí Não nós, é, Faz sim. Obrigado. isso é aí nós bem comum, e às vezes, assim, quando a gente procura, né, às vezes o membro, a gente vai fazer visita, enfim, né, às vezes até o membro está frequentando uma outra congregação, porque nessa congregação ele está recebendo aquela ajuda financeira que ele pretendia, né, porque ele chegou lá como um novo membro, né, então para que aquela nova congregação fidelize esse membro que era da nossa igreja, ele recebe aquela ajuda financeira e deixa de ir na nossa igreja e passa a frequentar outra. Então, assim, é bastante comum, até é triste, mas bem comum. Infelizmente, algumas pessoas realmente não desejam ser o suficiente, mas desejam ser ajudadas a vida toda. percebe que essa ajuda, ao invés de ser uma demonstração de amor, acabou prejudicando o membro, tornando ele indo para a igreja pelo motivo errado. Percebe que não foi algo benéfico, de fato. Parecia uma coisa boa, mas que acabou prejudicando. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nosso serviço tem que ser fundamentado nas verdades de Deus. Oi, Richard, desculpa. Perdão, eu queria fazer mais um comentário. Eu lembrei de um conselho que eu sempre ouvi, muito da minha família, e acho que é muito popular, que dizem assim que se o médico tiver pena do paciente, o paciente vai acabar morrendo, né? E eu acho que é um princípio parecido, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente vai no hospital, os médicos sabem que alguns procedimentos vão ser dolorosos, né? Mas são para um bem maior, né?
para ver a Isso. cura. É um princípio parecido com o do arrependimento, por exemplo. Na verdade, é aplicável em muitas partes, né, da nossa vida, inclusive essa parte do amor aí, porque realmente tem coisas que a gente vai precisar fazer que são difíceis, mas que são para um bem maior. E o bem maior é definido com a vontade do Senhor, né? Então, Isso. bem nesse sentido. Legal. E é muito interessante você falou isso, Gi, que às vezes, até mesmo conosco, né? Deus, por nos amar, ele vai dizer não para nós. Ele não vai dizer sim, ele não diz sim em todas as nossas orações, na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer, exatamente como a gente quer. Não é assim que funciona com todas as orações. Algumas orações, a maneira dele nos amar é dizer não, né, para nós. E às vezes é doloroso, é difícil, mas é a maneira dele nos amar. E às vezes a gente não entende muito bem, né? E às vezes a gente acha que ele não nos ama, mas ele nos ama. E ele não faz nada que não seja para o nosso bem. Obrigado, Luiz. Muito bom. Muito bom comentário. Obrigado pelo comentário de vocês. Para fechar essa parte, eu queria só compartilhar com vocês uma declaração aqui do presidente Benson sobre ainda essa importância do primeiro mandamento ser vir primeiro, né? Mila, pode ler para nós, por favor? Posso sim. O primeiro e grande mandamento fornece o verdadeiro para- paradigma para a vida. O presidente Benson observou certa vez: quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas se encaixam em seu devido lugar ou saem de nossas vidas. Nosso amor pelo Salvador governará as reivindicações por nossa afeição, as demandas por nosso tempo, os interesses que buscamos e a ordem de nossas prioridades. Que mais chamou tua atenção aí, Mila? Benson ensinou. Eu gosto muito quando ele fala que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, as coisas elas realmente vão se encaixar e principalmente as coisas que precisam sair da nossa vida, elas vão sair, porque são as coisas que não estão fazendo bem, estão fazendo com que nós não obedeçamos o que o Senhor está nos pedindo e aí nós vamos conseguir ver a mudança que nós vamos receber em nossa vida por meio de realmente colocar Ele em primeiro lugar. Obrigado, Mila. E olha só, né? Isso aí que você falou, né? Às vezes, colocar Deus em primeiro lugar significa uma grande mudança em nossa vida. Significa viver coisas novas e abandonar coisas que fazemos. Fazer com que coisas saiam da nossa vida, inclusive pessoas. Então, colocar Deus em primeiro lugar pode significar grandes mudanças, mas também pequenas mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida. Queria perguntar algo para vocês, para a gente pensar um pouquinho agora sobre isso que a gente pensou ensinou aqui. É, na sua vida, que você viu essas promessas se cumprirem, que ele falou aí, por causa que vocês colocaram Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando foi na sua vida que coisas se encaixaram ou saíram da sua vida? Porque você decidiu que Deus iria ter a prioridade nas demandas do seu tempo, nos interesses, na ordem das suas prioridades, queria governar suas afeições. Quando foi que isso aconteceu na sua vida? Pensa um pouquinho, tenta lembrar de quando você vivenciou essa experiência. Se não for muito pessoal e alguém quiser compartilhar conosco, Eu posso compartilhar, presidente? pode, Mila.
Ok. Eu acredito que um grande momento para mim foi realmente quando eu decidi servir uma missão de tempo integral, porque antes de servir a missão, eu já era membro e tudo, mas ainda assim eu via que faltava coisas se encaixarem na minha vida. E eu percebia que nem todas as coisas eu estava conseguindo aprender ou realmente focar no Senhor. Mas a partir do momento que eu decidi realmente renunciar às outras coisas e pôr ele como prioridade, nossa, fez toda a diferença. Meu relacionamento com ele fortaleceu muito e coisas assim que eu não pensei que eu iria conseguir em algum momento na minha vida, eu consegui, porque realmente eu estava além de confiando no Senhor, sabendo que ele ia estar ali comigo o tempo inteiro, eu pude ver que realmente as coisas acontecem quando ele está em nossa vida. Então, como eu sou grata por essas bênçãos e principalmente por realmente ter decidido e ter continuado. Mila, obrigado pela experiência, viu? Muito boa. Eu posso te perguntar o que que você aprendeu sobre a Mila com essa experiência? O que que você aprendeu sobre você mesma? Eu acho que o que eu aprendi sobre mim mesma foi a força que eu tenho. Porque antes eu pensei que eu não tinha forças ou que eu não era capaz, sabe, de fazer as coisas, que eu nunca poderia conseguir. Eu tinha um amor próprio muito grande, porque eu sempre tive, mas assim, Sim. o amor de enxergar a minha capacidade, eu nunca tive. Mas depois da missão, eu realmente enfrentei desafios e eu vi, caramba, eu realmente consigo. Nossa. Então podemos dizer que Mila aprendeu sobre a Mila e ela é capaz. Ela é capaz de seguir uma inspiração do Senhor e nem é um mandamento, né, para as moças de servir uma missão, mas ainda assim você está cumprindo o encargo do ID, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E você aprendeu isso sobre você mesmo, que você é capaz. Obrigado, Mila. Alguém mais lembrou de alguma experiência que queira compartilhar sobre isso, sobre como essa promessa se cumpriu na sua vida? Você ter colocado Deus em primeiro lugar? Aí eu gostaria de compartilhar. Sim, Raina, por É, favor. quando, a partir do momento que o tempo foi dedicado, né, eu me comprometi aí todas as semanas e assim tenho feito desde que o tempo começou o funcionamento, né, e esse ano eu passei a ser oficiante também. Mas desde que o tempo começou, sou voluntária no batistério nos sábados. E sempre vou, ia todos os sábados, agora eu vou 2 sábados por mês, né? E sempre me mantive lá na minha frequência do tempo. E aí tinha uma meta, né, que eu e Benjamin, a gente queria muito casar esse ano, e a gente estava esperando que ele conseguisse uma oferta de emprego. E a gente fez uma meta, né, que a gente ia manter a nossa frequência no tempo, e que se até julho ele conseguisse um emprego, a gente ia casar esse ano. E aí Hum, todas as vezes dava errado. Nossa, dava tudo errado, mas muito errado, muito errado. Assim, de um jeito assim frustrante. E aí, quando chegou assim na última semana de julho, ele conseguiu o emprego, olha né? só. A gente continuou indo pro templo, né? E a nossa frequência no templo, eu acho que foi o que manteve a gente firme assim no nosso propósito, né? Então a gente já vai casar no mês que vem. E a gente decidiu que uns 2 meses e meio a gente ia fazer o casamento. E todo mundo falou que tá muito em cima, que não ia dar, que não sei o que. Eu falei, não, a gente vai fazer de todo jeito. A gente prometeu, agora vai ser. Aí todo mundo, não, espera, faz fevereiro, vamos esquecer de para dezembro, janeiro tá bem aí. Eu falei, não, vamos fazer, porque a gente prometeu, e vamos dar o jeito, assim, só com a fé, literalmente. Mas Nossa, assim, sério, sinceramente, só com a fé, porque a gente já não tinha mais nenhum dinheiro guardado. E tem dado muito, muito certo, assim, o Senhor tem nos abençoado muito além do que a gente imaginava. Assim, não dá nem para contar as bênçãos. A gente tem vivenciado, assim, muitos milagres e visto a mão do Senhor em cada detalhe, assim, na nossa vida. A gente
agora sabe por nós mesmos o quanto o Senhor ama os casamentos. É incrível de ver, né? Como de onde a gente menos espera, o Senhor traz algo incrível para nós, né? E às vezes em coisas pequenas e simples que a gente esperava por tanto tempo que não aconteciam de jeito nenhum e que simplesmente têm se resolvido de maneiras tão rápidas e tão simples, coisas que a gente assim sofreu para tentar realizar e não saía de jeito nenhum, né? E a gente sabe e tem a certeza que a nossa dedicação de estar no templo, né, fez com que a gente pudesse estar assim agora com a nossa espiritualidade equilibrada e bem, servindo na igreja, assim, e não ter desistido, porque muitas vezes a gente se sentia assim perdendo as esperanças, né? Se sentia muito frustrado, a gente assim não abandonado, mas quase isso. A gente se sentia assim às vezes muito triste por esperar a ajuda de alguns familiares, às vezes de alguns amigos, que simplesmente fingiam que os problemas não existiam, né, para nós. Mas que quando as coisas começaram a se resolver, né, foram os primeiros a aparecer dizendo assim: ah, agora paga uma pizza, ah, agora vai dar uma Nossa, forma pra gente, sim. Aí já que apareceram coisa. pedindo, foi porque eu consegui, com uma. Eu consegui, tipo assim, ajudar para o Benjamin conseguir um emprego e tudo mais. Aí depois as pessoas aparecem querendo um emprego também, né? E, e no momento que a gente precisava, ninguém apareceu para ajudar. E agora todo mundo quer Olha aparecer só. para usufruir, né? Eita. Mas isso acontece muito. Mas a gente sabe Sim. muito bem o quanto o Senhor guardou assim as bênçãos para o momento que a gente mais precisou. E a gente é muito, muito grato, né? Por Ele não nos desamparar e nos fortalecer nos momentos de maior angústia que a gente teve, né? E a gente poder encontrar o conforto no templo nos momentos em que era mais difícil, né? Poder ter essa conexão, né, com o Pai Celestial, com o Salvador Jesus Cristo de uma maneira mais íntima e mais próxima, foi assim essencial na nossa caminhada até aqui. Foi totalmente assim fundamental e muito, muito especial mesmo. Poxa, parabéns, Raina. Parabéns para vocês, né? Sua meta de frequentar o templo, a decisão de vocês de casar. Eu gostei muito que você falou, né, que Deus ama quando a gente guarda esse mandamento de casar, né? É um mandamento de casar, é um mandamento. Temos uma família, casar-se, sei lá, no templo é um mandamento. E frequentar o templo também. E você tem se esforçado e você foi uma testemunha para nós das promessas, dos milagres, né? Você falou que milagres aconteceram. Toda vez que a gente decide obedecer a Deus, colocar em primeiro lugar, milagres acontecem. O poder de Deus se manifesta na sua vida. Ai, eu queria só te perguntar uma coisa. Se você pudesse compartilhar conosco assim, com uma declaração, depois de tudo que você relatou para nós, do que você tem feito, o que que você acha que Deus pensa sobre a Raina, por causa das escolhas que você tem tomado de colocar em primeiro lugar? O que que você acha que Deus pensa sobre você agora? Uma coisa que eu não sei muito bem o que ele pensa, mas é uma coisa que eu sempre digo pro Benjamin, eu falo assim, eu falei, nossa, eu acho que hoje vai se deixar, eu falei, não, o Benjamin, ele vai abençoar porque ele já tá cansado de me falar todo dia. Todo dia eu tô pedindo. Ele falou, não, essa aqui eu vou logo abençoar, porque tá todo dia me perturbando, não é possível que todo dia ela vai me pedir a mesma coisa, né? Ele falou, homem não é pra pedir a mesma coisa, né? Mas todo dia eu pedia as mesmas coisas. Porque eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor tá ouvindo, então assim, eu não vou desistir. Uma hora o Senhor vai fazer, porque uma hora a minha vontade vai ser a sua também. Então assim, eu vou continuar pedindo, sabe? Porque eu falei, o Senhor sabe o desejar casar é um desejo justo. Então, se é um desejo justo, é válido que o Senhor me ajude. Então, eu vou continuar pedindo,
né? E então, o que eu pedia era que o Benjamin conseguisse um emprego. Então, não era um pedido que eu queria algo para mim, eu queria algo para ele. E que, na verdade, ia ser algo para nós dois. Então, eu ficava pedindo, Senhor, quando você vai conseguir um emprego, Benjamin? O senhor pode dar mais dinheiro? Todo dia eu ficava pedindo. Senhor, sabe que eu queria muito hoje? Dava para você arrumar um emprego, Benjamin? Era todo dia eu ficava pedindo desse jeito. Eu falava, senhor, sabe o que eu vou ficar pedindo toda noite? Então, nem adianta. Aí quando eu ia orar de novo, aí eu dava assim, boa noite, você já sabe qual é o meu pedido de hoje. Ajude o Benjamin, por favor. Então, eu ficava assim, todos os dias. Era a primeira coisa que eu pedia na minha oração. Né? E depois eu me lembrava de pedir alguma coisinha para mim quando dava tempo, o meu sono deixava, né? Mas acho que a persistência de pedir tanto acabou trazendo a bênção, né? E aí depois todas as coisas se acrescentaram, assim, a gente ganhou o salão de festa, a gente ganhou parte do buffet, várias coisas assim a gente foi ganhando. O ajuste do vestido de noiva, muitas coisas que a gente nem esperava ganhar, que nem estava no pedido, eu não tinha pedido nada disso, só tinha pedido emprego, então a única coisa que eu pedi. Mas as outras coisas acabaram vindo também, sem a gente ter pedido, porque era a única coisa assim que eu queria, que eu desejava, era que a gente pudesse casar no tempo e que o Senhor arrumasse e me ajudasse a mim e a ele para que ele conseguisse um emprego. Era só isso que a gente queria. Tudo isso, né, Rainer? E ele deu muito mais do que você pediu, né? Bem mais, muito Poxa, mais, bem mais, que bom. Obrigado, Rainer. Obrigado por compartilhar muito conosco. mais mesmo. Eu acho que Deus, deve olhar para você e falar, não, Rainer é alguém que tem fé para pedir. Tem fé para pedir. E a E gente para precisa ter procurar, a fé gente para procurou pedir, né? muito. A gente bateu Isso, muitas portas. isso. E ele fala, né? Pedi e receberei. Buscai e encontrareis. Batei e ser-vos aberto. Que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que será, né, que Deus pensa sobre nós quando Ele ora para nosso intento de colocá-lo em primeiro lugar? Será que Ele vê que nós somos assim? Obrigado, Raina, por compartilhar isso É. conosco. E uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar, não sei se tem outras pessoas que também estão namorando, ou noivos, ou próximos de casar, né? Quanto mais a gente procurava o emprego do Benjamin, quanto mais demorava, né? Eu falei para ele que a gente precisava de uma alternativa, né? E aí eu ensinei ele a fazer chopp gourmet, e aí ele passou a vender lá no instituto, passou a vender aí e para outros amigos na capela também, para a gente poder arrecadar algum dinheiro para o casamento, também para ele ter dinheiro para se locomover. E eu falei assim, bom, enquanto não chega da maneira como a gente espera, a gente precisa ter uma outra alternativa. Então, eu acho que é muito importante a gente dar um sinal para Deus que a gente está disposto a fazer várias coisas, não só esperar a bênção sentado, mas fazer a nossa parte, né? De ser autossuficiente, de a gente buscar diferentes formas, que a gente possa ter o nosso sustento, de que a gente está disposto a andar uma segunda milha. Isso é muito importante. É a fé com as obras, né, Raina? Pedir com fé, mas com as obras, né? Se tudo dependesse de nós. Obrigado, Raina. Excelente conselho aí para nós. O Alisson, queremos te ouvir, hein? Você queria compartilhar algo com a gente? Ah, já pode até esqueci que ia perguntar. Mas, Eita, meu amigo. mas o que ela falou, realmente, né? E, e puxando o assunto sobre casamento e namoro, e eu tava conversando com a minha amiga, e assim, ela falou assim, o Jaz, tá, a cidade dela lá tá meio coisa do Jaz, né? Nunca teve atividade do Jaz, porque, porque as pessoas não quer namorar, não quer relacionar com outras pessoas. Por isso que aumentaram mais a idade do jazz. Perguntei para você realmente, né? Porque, porque pessoas vou dar, não quer, tipo assim, não quer casar, não quer construir uma família. Isso, Deus não quer que aconteça isso. E
até falar pra ela assim, se eu tivesse aí, já tinha fazendo um planejamento com esses rapazes, né? Não tem atividade? Ah, mal abrir uma. Não é uma. Bom, tipo, na minha opinião, ia fazer, tipo assim, mas chamar esses pessoal que estão do JAS, fazer uma atividade para eles. Porque o JAS só, não sei como tá, mas na minha aula mesmo, não tem nem atividade nem de JAS. Tipo, só do rapazes, moças, coro, RM e só. Não, acho que nem existe mais JAS. E puxando mais isso também, tem que, tem que continuar, ó, acho que em fevereiro para janeiro para fevereiro vai ter o acampamento do JAS. Então, se fosse o presidente do JAS, já até puxado, ó, vai ter uma atividade, tipo a nossa, assim, toda quinta-feira tem uma atividade do JAS. Então, puxando de lá também tem que fazer também. Puxar essa Sim, união, sim. assim. E porque vai de várias pessoas que têm esses JAS nesse meio, né? Mas ele não tá sozinho. Sempre tá te acompanhando junto com atividades das moças, todas as atividades têm que acontecer junto com o JAS também, para trazer mais pessoas. E Mas só assim, para o Senhor, né, o Alisson, ele ama muito os jovens, né? Ele ama muito seus filhos. E ele sempre providencia meios, né, para fortalecer a juventude da igreja. Ele falou, a gente vai ter uma atividade ano que vem, a gente tem o instituto, né? Pode ser uma força para os jovens, não só as aulas que em si, mas a parte social, as atividades que temos aqui. E isso é uma demonstração de amor, do amor que Deus tem por nós. E o Roderick Strauss falou isso na aula, né, nesse discurso, que Deus ele demonstra muitas formas, de muitas maneiras que Ele nos ama. E agora é a nossa vez de demonstrar para Ele que nós o amamos. E a maneira de fazer isso é colocar Ele em primeiro lugar, na nosso, nas demandas do nosso tempo, nos nossos interesses, as nossas prioridades. Eu oro que a gente possa obedecer a Deus, que a gente possa se esforçar para obedecer, que a gente possa se esforçar para apacentar as ovelhas, amar as ovelhas, amar uns aos outros, porque também não tem como amar a Deus e não amar nosso próximo. Ele ensinou isso que quem diz que faz isso é mentiroso. Como podemos amar a Deus a quem não vimos, se não amamos o nosso próximo a quem estamos vendo? Então, esses dois, por isso que dele depende toda a lei e os profetas. Então, meu convite para nós hoje, amigos, é que possamos avaliar como temos sido em relação a essa lei, como temos sido em colocar o amor a Deus em primeiro lugar, sido em amar ao próximo, como a nós mesmos. Como temos sido em guardar essa regra de ouro. E se precisar ajustar em nossa vida, que possamos fazê-lo. Porque nisso reside verdadeira felicidade, amigos. Colocar Deus em primeiro lugar. Joseph Smith falou isso. O momento mais feliz na vida de um homem é quando ele coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E eu sei que isso é verdade, porque todas as vezes que eu coloco Deus em primeiro lugar, eu sou mais feliz, eu sou mais abençoado. E vocês também são, porque vocês prestaram testemunho disso para nós hoje. Funciona isso, amigos. Sei que Cristo vive, que Ele nos ama. Ele é o maior exemplo. Ele colocou amor a Deus acima de todas as coisas. Ele entregou sua vida porque amava a Deus e porque nos amava e nos ama. Agora é a nossa vez de entregar nosso coração a Ele, fazendo a vontade dEle em nossa vida. E eu testifico dessas verdades, do amor de Deus por nós e que Ele ama vocês, conhece vocês e se importa com vocês. Testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém.